Bom dia, meus queridos e queridas. Como é que vocês estão? Empolgados para mais uma aula de geografia? Dormiram bem? Brincaram muito? O que vocês têm feito de bom? Depois vocês me contam aí pelo chat, beleza? Hoje a gente vai começar a falar sobre atmosfera, clima, tempo, diferenciar o que é clima, o que é tempo, estudar o que é atmosfera, qual a função da atmosfera, o que tem na nossa atmosfera. E a gente vai conseguir fazer uns links com a nossa experiência do ciclo hidrológico. Vocês lembram? Eu acho que vai ser muito bom estudar isso, tendo visto na prática ali como funciona o nosso ciclo hidrológico com o feijãozinho. Beleza? Vou passar aqui para a próxima tela para a gente começar. Então, simbora aqui para nossa tradicional telinha de inicialização das aulas de geografia com o nosso querido mascote aventureiro com sua mochila e seu bastão, desvendando o mundo, conhecendo a geografia do mundo, beleza? Vamos lá, vou passar aqui para a próxima tela para a gente começar. Primeiro aqui, deixa eu pegar a minha caneta, não essa, e sim a caneta, essa aqui. Simbora. Deixa eu apagar essa coisinha aqui. Então, gente, hoje a gente vai começar a estudar, a pesquisar, a conhecer sobre o capítulo 9 do nosso livro de geografia. Ele é o capítulo aqui, ó, com o nome de A Atmosfera e o Clima. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui a definição de o que é atmosfera, beleza? Aqui, atmosfera. Eu trago a origem da palavra. Atmosfera é uma palavra que vem do grego. Aqui, ó. Atmos, né? Que quer dizer gases. E esfera, não sei como se pronuncia, né? Que quer dizer esfera. Ou seja, é uma esfera de gases. E é justamente isso, é exatamente isso que é a atmosfera. Ela é uma esfera de gases que estão ao redor do nosso planeta Terra. Aqui eu trago uma imagem para a gente conseguir ilustrar, conseguir compreender, conseguir visualizar melhor essa atmosfera terrestre, né? Vamos pensar que aqui está a nossa atmosfera, a nossa Terra, perdão, o planeta Terra. Ao redor de todo o planeta Terra, a gente tem uma camada de ar, certo? Tem alguns planetas que não têm essa camada de ar, tem alguns planetas que não têm atmosfera, certo? Isso é uma característica do planeta Terra, ok? Ao redor de todo o planeta Terra, a gente tem uma camada de ar circundando, beleza? E essa camada de ar, ela tem algumas características, ela tem algumas propriedades que a gente vai estudar, certo? Tem vários elementos que fazem parte dessa atmosfera, elementos químicos, né? Ela tem algumas funções para o planeta Terra, beleza? Que a gente vai começar a estudar agora. Mas para início a gente vai entender o que é a atmosfera, ok? Aí eu coloco aqui, ó. A atmosfera é uma camada de ar formada por uma mistura de gases, como eu falei, não é isso? Que envolve a superfície terrestre, ok? De forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Aqui, deixa eu botar outra cor de caneta aqui, ó. Botar azul para combinar com o planeta Terra. Força da gravidade, né? Porque como a gente viu agora, o planeta Terra ele está circundado dessa camada de ar. E a gente para e pensa, ué, mas por que essa camada de ar ela fica próxima ao planeta? Ela simplesmente não vai saindo, vai saindo, vai saindo e vai para o espaço sideral. A gente sabe que aqui no planeta Terra a gente tem um negócio chamado gravidade, né? Que por que ó, se eu pego a minha lapiseira, se eu solto ela aqui, ó, por que ela cai? Ó,
pego aqui, solto, ela cai. Ela é atraída para o centro da Terra. Essa força de atração é chamada de gravidade. Na física, que é outra matéria que um dia vocês vão ter, tem uma propriedade física que diz massa atrai massa. E quando eu falo massa, não estou falando de massa de pizza, de massa de pão. Eu estou falando de a massa dos corpos, né? O peso dos corpos. Por exemplo, essa caneta aqui ela tem uma massa, ela tem um peso, vamos dizer assim, certo? E a Terra, o planeta Terra, ele tem um peso também, ele tem uma massa. Então, se a gente lembrar dessa lei que massa atrai massa, ou seja, isso aqui tem massa, o planeta Terra tem massa. Então, a massa do planeta Terra atrai a lapiseira para perto dele, ok? Então, lembrando dessa lei física de massa atrai massa, a gente entende por que a atmosfera, essa camada de ar, fica próxima ao planeta. O ar também tem peso, o ar também tem massa. Se a gente fizer uma experiência, como se fosse uma gangorra com um balão, uma bexiga. Eu pego uma bexiga, encho duas bexigas e coloco uma gangorrinha, né? Vamos supor aqui, ó, uma gangorra com uma bexiga presa de um lado e uma bexiga presa do outro. E boto assim, equilibrado. Certo? Equilibro aqui uma bexiga de um lado, uma bexiga do outro. As duas cheias de ar. Elas estão equilibradas, por quê? Porque está o mesmo peso do lado esquerdo e o mesmo peso do lado direito. Se eu estouro uma bexiga, se eu estourar minha bexiga desse lado aqui, ó, puf, estourei. Estão vendo? A bexiga desse lado estourada e desse lado cheia. O que iria acontecer? Iria acontecer isso aqui, ó. O lado onde está a bexiga cheia ficaria desse jeito assim. Por quê? Porque a bexiga está cheia de ar, certo? O ar também tem peso, ele também tem massa, ok? Esse emaranhado aqui de ar que está circundando a gente, ele tem um peso, ele tem uma massa. Se tem massa, ele também é atraído por o quê? Por massa. Lembra da lei da física? Massa atrai massa? Ou seja, o planeta Terra, o centro do planeta Terra está atraindo essa atmosfera para próximo do planeta. É por isso que essa camada de ar não simplesmente evapora e vai para o espaço sideral. Ok? Então aqui, ó, de forma a ser mantida ao redor do planeta Terra em função da força da gravidade. Ok? Trata-se de um dos principais elementos responsáveis pela difusão e manutenção das formas de vida na Terra. Caramba, então a atmosfera é a responsável pela vida no planeta terrestre? Sim. Sim. Várias vezes sim. Um monte de sim pulsando aqui pela tela. Vários ok, vários curtir aqui pela tela. Sim, muitas vezes sim. A atmosfera é responsável pela vida no planeta Terra. Se a gente não tivesse a nossa atmosfera, a nossa querida atmosfera, eu não estaria aqui agora gravando essa aula. Eu não estaria aqui agora trabalhando no Colégio Dias para dar aula para vocês. Eu não estaria vivo e nem vocês estariam vivos para poder ter aula. Nada seria como é no planeta Terra hoje em dia, se a gente não tivesse atmosfera. E por quê? Por que não seria dessa forma? A gente vai entender. Nesse slide aqui, a gente está entendendo o que é a atmosfera, ok? No próximo, a gente vai entender algumas outras cositas da atmosfera, beleza? Vamos passar aqui para a gente ver. Aqui, ó, a gente vai começar a entender um pouco sobre a importância da atmosfera, ok? A primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente estudar, para a gente entender, é que a atmosfera ela filtra e absorve as radiações solares, ok? Se não tivesse atmosfera, os raios solares eles viriam com toda a força aqui para o planeta Terra. Seria absurdamente quente em alguns períodos do dia, muito quente. Não estou falando quente tipo 40, 50 graus, assim, que é aquele dia muito quente. Eu estou falando quente a ponto de não existir nenhum tipo de vida no planeta. Uma temperaturas absurdamente altas. Ok? Então, o primeiro ponto aqui, ó, ela filtra e absorve as radiações solares, né? Essa camada de ar que tem ao redor do planeta, quando o raio solar passa por ela, quando ele chega aqui na Terra, ele já está bem mais brando, bem mais fraco, beleza? Segunda,
função aqui que eu coloquei. Protege a superfície terrestre da queda de meteoritos. Vocês já viram falar sobre isso? Meteoros que caem na Terra e tudo mais, só que quando eles atingem quando eles atingem a atmosfera, eles pegam fogo? Como é que isso acontece? Esses meteoros, né, eles vêm do espaço sideral com uma velocidade incrivelmente alta, muito alta. E no espaço sideral não tem ar, não tem atmosfera, é vácuo, é nada, não tem ar. Então eles vão viajando muito rápido. Quando eles chegam na atmosfera, vocês lembram que eu falei que o ar ele tem um peso, ele tem uma massa, certo? Quando eles chegam na atmosfera, eles entram em contato com essa massa, com esse ar, e começam. É como se eu pegasse uma pedra e tacasse na parede com toda a força que eu tenho. O que acontece com essa pedra? Ela vai despedaçar, não é? Imagina então esse meteoro vindo do espaço com uma velocidade muito maior do que essa pedra que eu taquei na parede. Da mesma forma que ele despedaça quando bate na parede, esse meteoro vindo do espaço, ele despedaça quando ele entra em contato com essa camada de ar, com essa atmosfera. É ar, só que ela é muito poderosa, ela é muito forte, sabe? Quando esse meteoro encosta nessa camada de ar e vem descendo em direção à Terra, é tanta energia, mas tanta energia que ele encontra nessa atmosfera que ele se despedaça e pega fogo. Ou seja, às vezes um pedaço grande, um meteoro bem grande que poderia causar um dano muito grande aqui no planeta, na superfície do planeta Terra, quando ele encontra a atmosfera, ele pega fogo e se parte em pequenos pedacinhos, pequenos pedacinhos. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês verem mais ou menos como isso acontece, né? Esse meteoro encontrando a atmosfera e pegando fogo e criando vários outros pedaços. Vou colocar um vídeo aqui que vocês vão gostar. As imagens foram captadas na quinta-feira por um observatório espacial. Segundo o astrônomo que registrou o fenômeno, o meteorito explodiu no ar sobre a Serra Gaúcha, região das cidades turísticas de Gramado, Canela e Nova Petrópolis. O meteorito não provocou danos. Então aqui, ó, dando continuidade. Legal o vídeo, né? Quando ele encosta na superfície da atmosfera, ele pega fogo. Beleza? Então aqui continuando. Outra função da atmosfera, aqui, ó, a terceira nossa, é ela regulariza a temperatura através do efeito estufa. Ok? No próximo slide aqui, eu acredito que é o próximo, eu vou explicar o que é o efeito estufa, beleza? Outra coisa, permite a existência da vida no planeta. Como eu falei, a gente, a atmosfera, uma das coisas é filtrar e absorver as radiações solares, né? Com isso, a gente consegue fazer com que tenha vida no planeta Terra. Se não tivesse a atmosfera, durante o dia ia ser absurdamente quente, e durante a noite ia ser absurdamente frio. Ok? Porque aqui no próximo slide a gente vai entender como é que funciona o efeito estufa, que ele faz com que a temperatura do planeta ela fique mais ou menos controlada, beleza? Aí eu coloco aqui, ó, permite a existência da vida no planeta Terra, beleza? A existência das plantas, a existência dos animais e até a existência do som. Incrível, né? Como é que é isso? Quando eu falo, quando eu tô falando, quando eu tô conversando aqui, por exemplo, se tivesse uma pessoa aqui do meu lado e eu converso com essa pessoa, o que é a fala? É a minha garganta, as minhas cordas vocais, elas mexem e elas meio que sacodem o ar que está próximo dela. E essas ondas que minha corda vocal vai causando no ar, ela vai viajando até o ouvido da pessoa. Só que se não tivesse nada, se aqui fosse vácuo, como é lá no espaço sideral, eu não conseguiria conversar com outra pessoa, porque não tem ar, não tem atmosfera. Meio que a minha voz, ela viaja pelo ar até chegar na outra pessoa, ok? Se não tivesse esse ar, se não tivesse atmosfera, eu não conseguiria conversar. Não existiria som. Isso é muito doido, não é? Eu acho isso muito incrível. Vamos passar aqui para a próxima.
Aqui, ó, eu vou explicar o que é o efeito estufa, né? Porque aqui eu falo que uma das importâncias da atmosfera é, cadê? Número 3 aqui, ó, regular a temperatura através do efeito estufa. Então agora vamos entender o que é o efeito estufa. Primeiramente, a gente tem que botar na nossa cabeça o seguinte: o efeito estufa é um fenômeno natural. Okay? O efeito estufa não é um fenômeno causado pelo homem, pela ação do homem. Okay? Ele é um fenômeno natural. Okay? Daqui a pouco vocês vão entender isso perfeitamente. Vamos ver aqui como é que eu defino o que é o efeito estufa. Aqui, ó. O efeito estufa é um fenômeno natural de extrema importância para a existência de vida no planeta Terra. Ok. É responsável por manter as temperaturas médias globais. Ok, então é o efeito estufa que faz com que a temperatura no planeta fique uma temperatura com que a gente consiga sobreviver. Beleza. Evitando que haja grande amplitude térmica. O que é isso, amplitude térmica? Foi justamente aquilo que eu falei. Se não tivesse a atmosfera, de dia ia ser muito quente e de noite ia ser muito frio. A diferença de temperatura entre o dia e a noite ia ser muito grande. O que é isso? Essa diferença de temperatura é o que a gente chama de amplitude térmica. Se de dia, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Se de dia faz 20 graus, fazem 20 graus, e de noite fazem 10 graus, qual que é a diferença da temperatura de dia e da de noite? Ah, de dia fez 20 e de noite fez 10. Então 20 menos 10 dá quanto? Dá 10. Então a minha diferença de temperatura, ou a minha amplitude térmica, é de 10 graus. Certo? Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima. Vamos pegar outro exemplo aqui para a gente entender. De dia fez 40 graus e de noite fez 10 graus, ok? Então, de noite fez 40 e de dia fez 10, ok? Aí se eu te pergunto, qual é a amplitude térmica? Ah, o que é amplitude mesmo? Amplitude é a diferença da máxima temperatura para a mínima temperatura. Ah, ok. Então, qual foi a máxima de dia? Foi 40? Beleza, 40. E qual foi a temperatura de noite mesmo? Foi 10. Então, 40 menos 10 dá 30. Então, a minha amplitude térmica é de 30 graus nesse exemplo aqui. Ok? Entenderam o que é amplitude? É a diferença da máxima para a mínima. Simples assim. Então, aqui, ó, o efeito estufa, ele evita que haja grande amplitude térmica. Que de dia faça um calor danado e de noite um frio danado. Ok? Possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Beleza. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ok. Então, sem o efeito estufa, teríamos períodos de extremo calor e de extremo frio. Ou seja, a minha amplitude térmica ia ser muito grande. Ah, agora um detalhe aqui, ó. Eu falei que o efeito estufa ele é um fenômeno natural. Ok. Né? Só que o agravamento do efeito estufa é causado pelo homem. É uma ação antrópica. O que é uma ação antrópica? É algo feito pelo ser humano, beleza? Então vamos entender aqui, através dessa imagem, o que é o efeito estufa. Esse fenômeno natural e tão importante para a nossa vida, e não só a nossa, para qualquer forma de vida no planeta terrestre. Para todos os animais, para todos os vegetais, para tudo. Beleza? Como funciona o efeito estufa? Aqui, ó, a gente tem a nossa camada de ozônio, que o desenho mostra aqui, ó, esse pedaço aqui de gases, são vários gases que formam a camada de ozônio. E qual é a função dessa camada de ozônio? Aqui está o Sol, ok? O Sol ele manda muita energia. Lembra que eu falei que através da energia do Sol, lá no ciclo hidrológico, que é através da energia do Sol que ele esquentava a água do planeta e essa água evaporava? Então, a mesma energia que ele manda para evaporar a água, ele está mandando aqui agora para o planeta. Ó. Ele manda os raios ultravioletas,
né, para a Terra. Só que a gente tem a camada de ozônio, essa camada aqui, ó. Ok? Parte desses raios que vêm para a direção à Terra, eles ficam retidos na camada de ozônio. É uma camada que não deixa passar todo o raio. Então, ó, parte desse raio bate na camada de ozônio e aqui a setinha, ó, volta para o espaço sideral. Beleza? Então, ó, parte vem do Sol, encontra a camada de ozônio e volta. Ok? Até aí a gente entendeu? Beleza. Só que parte desses raios ultravioletas do Sol, eles conseguem passar pela camada de ozônio. Que bom que eles conseguem, porque se não conseguisse, aqui seria um frio danado. A gente não teria esses raios do Sol conseguindo entrar. Então a gente já entendeu que parte desse raio vem, bate na camada de ozônio e faz o quê? Volta para o espaço sideral. Beleza. Só que parte desse raio consegue passar a camada de ozônio e vem até a Terra. Que bom! O que acontece quando chega aqui na Terra? Ele esquenta a superfície do planeta. Aí ele bate na superfície do planeta e o que acontece? Volta, né? Aqui, ó. Aqui ele bateu na camada de ozônio e voltou, só que parte dele conseguiu passar. Bateu aqui na superfície e volta. Nisso que ele volta, o que acontece? Parte dele, aqui já no vermelho, deixa eu mudar a cor da caneta. Parte desse raio ele consegue voltar para o espaço, ó, só que parte dele acontece a mesma coisa. Bate na camada de ozônio e volta para a superfície do planeta. E isso fica acontecendo o tempo todo. Ó. Cadê? Deixa eu apagar. Aqui, ó. Aqui tem mais raio entrando. Bate e volta. Tem mais raio entrando que consegue entrar. Bate e volta. Uns conseguem sair. Outros, o que fazem? Ó, vem, conseguiu passar, bateu, voltou, não conseguiu sair e fica fazendo isso. Ó, como tá essa imagem aqui da seta do desenho, olha. Vem aqui, bate na superfície e volta para a Terra. Bate na superfície, volta para a camada de ozônio e volta para a Terra. Então, ó, vocês veem que fica acontecendo isso, mais ou menos, né? Esse calor que fica aqui na superfície da Terra, como é que ele fica aqui? Ele fica porque tem a camada de ozônio, certo? Vamos imaginar que não tivesse a camada de ozônio. Todos os raios solares iam bater muito forte na superfície da Terra e depois eles iam voltar para o espaço. Ou seja, de dia ia ser muito calor e de noite ia ser muito frio. Então, é meio que como se fosse uma estufa aqui no planeta. Essa camada de ozônio causa uma estufa no planeta, fazendo com que a temperatura seja uma temperatura agradável para a nossa vida. Com que a nossa vida consiga... com que a gente consiga sobreviver nessa temperatura, certo? Então, o efeito estufa é algo bom para a gente. A gente precisa desse efeito estufa. É o efeito estufa que faz com que a temperatura média do planeta seja uma temperatura habitável para a gente, ok? Só que tem alguns problemas. Alguns gases que a gente produz aqui no planeta aumentam o efeito estufa, certo? Aí já não é tão bacana. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, as indústrias e os carros soltando aquela fumaça, né, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, destroem esses gases da camada de ozônio. O que acontece quando a gente destrói pedaços da camada de ozônio? Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Quando a gente destrói pedaços da camada de ozônio, parte desse raio ultravioleta que era para voltar, ele continua entrando. E o que acontece? Aumenta a temperatura do planeta. Uma temperatura que era para ficar média ao redor do planeta, começa a aumentar. Por isso que a gente tem que repensar os nossos hábitos, repensar como que a gente consome as coisas, porque tem muitas coisas que a gente consome que, por exemplo, que vêm de indústrias que jogam gases prejudiciais à camada de ozônio. Beleza? Vamos passar aqui para o próximo, então.
Essa atmosfera que a gente estava falando, não é? Ela é composta por vários gases, ok? A maior parte desse gás que compõe a nossa atmosfera é o gás nitrogênio, beleza? Aqui, ó, 78% da nossa atmosfera é feita por nitrogênio. O oxigênio, que é o gás que a gente usa para respirar, aqui, ó, 21%. E tem só 1% de outros gases. Tem outros milhões de gases aqui que só fazem parte de 1%. Aí eu coloco aqui, ó. Nesses 1% estão contidos argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio e xenônio. Beleza? Isso aqui vocês não precisam gravar, é só uma questão, é bom vocês saberem, mas não precisa gravar. Eu não vou perguntar quais são os gases presentes no 1% da atmosfera. Não é isso. É importante a gente saber que a maior parte da nossa atmosfera é feita de nitrogênio e oxigênio. Beleza? Aí eu coloco aqui, ó. O oxigênio é o principal gás para a manutenção da vida na Terra, sendo responsável pela respiração celular dos organismos. Nós somos os organismos e as nossas células precisam de oxigênio para sobreviver. Show? Aí eu coloco aqui, ó, também, que eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, se eu não me engano. Durante muito tempo, né, quando a ciência ainda não tinha conseguido encontrar essas respostas, a gente acreditava, a gente achava que as florestas eram grandes produtores de oxigênio e que a gente dependia desse oxigênio produzido nas florestas para a gente sobreviver. Só que tem um porém. As florestas, elas produzem muito oxigênio, isso é verdade, só que elas também consomem muito oxigênio, certo? Como que esse consumo é feito? Vou dar um exemplo rápido, mas vocês não precisam saber, porque isso é uma questão química, nem eu sei direito, não é da minha área, mas eu sei que funciona mais ou menos assim. As folhas das árvores, em algum momento, elas caem, certo? E elas começam a entrar num processo de decomposição. Esse processo de decomposição, ele consome esse oxigênio, certo? Para a planta, para essas folhas ficarem decompostas lá no chão da floresta, elas precisam de oxigênio para fazer esse processo químico. E que oxigênio que elas consomem? Elas consomem o oxigênio produzido pela árvore. Ou seja, a árvore produz oxigênio, só que quando a folha cai no chão e entra em processo de decomposição, ela consome o oxigênio que ela mesma produziu. Então, todo o oxigênio produzido pela floresta é consumido na própria floresta. Doido isso, né? Muitas pessoas falam, né? A Amazônia é o pulmão do mundo. Não, a Amazônia não é o pulmão do mundo. O oxigênio que a gente respira, ele não vem das florestas, basicamente, assim. A Amazônia, ela tem uma outra importância que é, assim, vital. Se não existe a Amazônia, a gente morre imediatamente. Por quê? A Amazônia, ela faz com que tenham rios aéreos correndo em cima da gente, basicamente isso. A água, ela tem vários estados, né? Tem o estado líquido, tem o estado gasoso, tem o estado sólido. A gente aqui, a gente vê a água aqui no, por exemplo, aqui que eu vou beber, ó, estado líquido. Só que em cima da Amazônia tem água em estado gasoso. E toda essa água que a floresta produz, porque a floresta ela produz água. Vocês lembram quando eu falei para vocês o que era evapotranspiração? Vocês lembram? Vocês sabem que debaixo da terra tem lençóis freáticos, tem água debaixo da terra, né? Aí as raízes da planta vão lá nesses lençóis freáticos, puxam a água para dentro do corpo delas, né? Parte dessa água elas usam para sobreviver e parte dessa água elas devolvem para a atmosfera, certo? Meio como se fosse o suor das plantas. As plantas estão transpirando. O nome desse suor das plantas é evapotranspiração. Então, essa é a maior importância que a gente tem na floresta amazônica. Ela joga água para a atmosfera. E essa água que a grande floresta amazônica joga para a atmosfera, formam esses rios aéreos. E esses rios aéreos abastecem de água praticamente toda a América do Sul e boa parte do mundo, certo? Então,
a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa querida Amazônia, com a nossa floresta amazônica. Porque se ela deixar de existir um dia, como ela tem sofrido diariamente com incêndios, com queimadas, com desmatamento, se a gente deixar que isso continue acontecendo, provavelmente a gente não vai ter mais água. O Brasil vai se tornar um grande deserto. E boa parte do planeta vai se tornar um grande deserto por conta da floresta amazônica abaixo. Ok? Ela tem uma grande importância. Mas a gente agora sabe que a importância dela não é só produção de oxigênio. Ok? Ela tem a importância desses rios aéreos também. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque muitas vezes a gente escuta falar a Amazônia é o pulmão do mundo, lá produz muito oxigênio. Beleza, produz muito oxigênio, mas também consome muito oxigênio. Mas ora bolas, então de onde vem esse oxigênio que a gente respira? Eu acho que eu já falei com vocês também. Ele vem dos oceanos, das algas, ok? Aqui ó, eu coloco, ó. Durante muito tempo, acreditou-se que as florestas eram os principais produtores de oxigênio do planeta. Mas apesar de elas produzirem oxigênio, elas também consomem oxigênio. Elas produzem e consomem, como eu expliquei, e vocês agora já podem explicar isso para as pessoas, para os familiares, para o pai, para a mãe, para o tio, para a avó, para o papagaio, para quem vocês quiserem, porque isso é muito legal. A principal fonte de oxigênio do nosso planeta são os oceanos, por meio das algas e micro-organismos chamados de fitoplânctons, certo? Como se fossem algas. E elas sim, elas produzem muito oxigênio, só que não consomem oxigênio. Olha, então elas só produzem e não gastam oxigênio. Quem é que gasta? Nós gastamos. E todas as outras espécies que consomem oxigênio para respiração. Legal? Isso é muito maneiro. Essa é uma das partes mais divertidas que eu acho da matéria. Vou passar aqui para o próximo. Essa nossa atmosfera, ela tem algumas camadas, né? A gente viu a função da atmosfera, a gente viu de que ela era composta, né? Quais eram os gases, né? E agora a gente vai ver as camadas da atmosfera, né? Aqui eu trago esse esqueminha aqui, esse desenho que eu peguei na internet, mostrando as camadas da atmosfera. Aqui, ó, deixa eu botar em azul. Aqui a gente vê o nosso planeta Terra, ó. Planeta Terra, planeta Terra. A atmosfera, ela é dividida aqui pra gente em 5 camadas, ó. Cadê meu mouse? Cadê minha seta? Minha seta sumiu. Achei. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olhando para esse desenho aqui, qual é a camada da atmosfera, né? Essa grande atmosfera que é dividida em várias camadas, qual é a camada mais próxima da gente? Olha só, aqui está o planeta Terra. A mais próxima é a troposfera, ok? A gente chama de troposfera. Aí eu coloco aqui, ó, corresponde à primeira camada da atmosfera, ou seja, é a que mais se aproxima da superfície terrestre. É nessa camada que os seres vivos podem respirar normalmente. À medida que a altitude aumenta, que a gente vai subindo na troposfera, né, a temperatura nessa camada vai diminuindo. A gente vai subindo, vai ficando mais frio, ok? E o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito. O que é ar rarefeito? De uma maneira simples para vocês entenderem, vai tendo menos oxigênio no ar, ok? O ar vai ficando mais leve. Lembra que eu falei que ar tem peso, que a atmosfera tem peso? Quando a gente vai subindo, vai ficando mais leve e vai tendo menos oxigênio. Então, com menos oxigênio fica mais fácil ou mais difícil da gente respirar? Mais difícil, ok? E é nessa camada que ocorrem os fenômenos meteorológicos. É na camada da troposfera que a gente tem a chuva, que a gente tem neve, que a gente tem a chuva de granizo, ok? Cadê? Aqui a temperatura dessa camada apresenta queda. Deixa eu me achar aqui que eu me perdi. À medida que a altitude aumenta, beleza, a temperatura nessa camada apresenta queda, ou seja, vai ficando mais frio. E o ar vai se tornando cada vez mais rarefeito.
É nessa camada que ocorre quase todos os fenômenos meteorológicos, porque nela se encontra quase todo o vapor de água da atmosfera. Qual é a próxima camada? É a estratosfera. Aqui, ó, é a nossa segunda camada. Certo? É na estratosfera que está a nossa camada de ozônio. Olha só. Eu coloco aqui, ó, deixa eu botar em vermelho para a gente conseguir ver bem. Aqui, ó, a camada de ozônio. Toda essa camada aqui, ó, é a nossa camada de ozônio, que protege o planeta Terra dos raios ultravioletas do Sol. Olha que bacana. Certo? Essa camada de ozônio, ela está dentro da estratosfera. E a estratosfera é uma camada de onde? Da atmosfera. Isso mesmo. Entenderam? Nossa, isso aqui era para ser uma seta. Tá horrível. Era para ser isso aqui assim, ó. Que ficou ruim também. Era para ser assim. Vamos tentar de novo. Tá ruim, mas tá bom. A próxima camada qual é? É a mesosfera. Ela é situada depois da estratosfera. Ela é muito fria e a temperatura vai diminuindo quando a gente vai subindo, vai aumentando. Ok? Depois é a termosfera. Ok? Que é nessa camada onde se encontram os... Como é que é o nome disso aqui mesmo, gente? Esqueci completamente. Os satélites. É nessa camada que se encontram os satélites. Estou ficando doido, esqueci o nome dos satélites, beleza? Na termosfera, ok? Aí eu coloco aqui, ó, situada depois da mesosfera é a camada mais extensa. Ela é a maior camada que tem. Nela o ar é bem rarefeito, né? Quase totalmente rarefeito, e as temperaturas são mais elevadas do que na atmosfera. São as mais elevadas da atmosfera, ok? Lá é muito quente. Na termosfera é muito quente. Por isso que tem esse nome, termo, de temperatura, de calor, ok? Essa camada é rica em íons. O que são esses íons? São partículas energicamente, eletricamente carregadas, certo? E por ter muitos íons, o nome dela também pode ser ionosfera, beleza? E a nossa última camada da atmosfera, que está em contato ali com o espaço sideral aqui, ó, depois da exosfera, daqui para cá é espaço sideral. Não tem mais atmosfera, ok? É a camada mais distante da superfície da Terra e a mais próxima do espaço sideral. Legal, né? Passar aqui para a próxima. Antes disso, antes da gente falar do clima, eu vou mostrar um videozinho para vocês, para a gente conseguir ver e entender melhor tudo isso que eu falei, ok? Vou botar aqui para vocês. Hoje, nas camadas da Terra, aprenderemos a atmosfera. A atmosfera é a camada externa da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do resto do espaço, por exemplo, da radiação solar ou de pequenos objetos que voam pelo espaço. É na atmosfera que encontramos o oxigênio, um elemento especial para a vida na Terra. Outra função da atmosfera é a de manter a temperatura do planeta. Sem ela, seria impossível ter vida na Terra, devido às grandes diferenças de temperatura entre o dia e a noite. Dependendo da altura, a atmosfera muda de composição e é dividida em 5 camadas diferentes: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. A troposfera é a camada mais próxima da superfície da Terra e mede aproximadamente 10 km de altura. Na troposfera estão as nuvens, e nessa camada são produzidos a maioria dos fenômenos meteorológicos, como o vento, a chuva e a neve. Na troposfera encontramos o ar, que é necessário para a vida na Terra. É por isso que temos que tentar não poluir o ar. A estratosfera fica entre 10 e 50 km de altura acima da superfície da Terra. Dentro da estratosfera encontramos a famosa camada de ozônio. Esta camada é muito importante, já que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. A camada de ozônio está cada vez mais fina, e isto acontece por causa da poluição que vem da Terra. Você sabe que os aviões voam pela estratosfera para evitar turbulências?
A mesosfera fica entre 50 e 85 quilômetros de altura acima da superfície da Terra. A mesosfera é a camada mais fria da atmosfera, podendo chegar aos 90 graus abaixo de zero. Nesta camada, as estrelas cadentes são produzidas. Elas são meteoritos que vêm do espaço e, ao entrar em contato com a mesosfera, são destruídas, soltando um rastro de luz. A termosfera fica entre 85 e 500 quilômetros. A termosfera é a camada mais quente e a que regula a temperatura da Terra. Esta camada pode chegar a mais de 2.000 graus centígrados. Na termosfera, orbita a Estação Espacial Internacional. Nesta camada são produzidos fenômenos impressionantes, como a aurora boreal e a aurora austral. A exosfera é a camada mais distante da Terra e fica, aproximadamente, entre 500 e 10.000 quilômetros da superfície da Terra. A exosfera é muito leve e não tem ar. É feita de hidrogênio e hélio. Além disso, é a camada que está em contato direto com o espaço, sendo a primeira linha de defesa contra os raios solares. Nela, encontramos vários satélites. E estas são as 5 camadas da atmosfera. Interessante, né? Então, gente, eu ia continuar a matéria, só que eu vi que o vídeo já está com 40 minutos. Eu acho que vai ficar um pouco grande e acaba que eu explico muitas coisas e a gente conversa pouco no final da aula no chat, né? Faz pouco exercício, acaba ficando muita informação no mesmo dia. Então, eu acho melhor a gente encerrar por aqui. A gente vai continuar na próxima aula a falar sobre clima, sobre tempo, sobre uma porção de coisas, mas agora a gente vai para o chat. Vai tirar dúvidas, vai conversar um pouquinho sobre isso que a gente aprendeu hoje no vídeo e vai fazer alguns exercícios, beleza? Até mais, gente. Nos vemos aí no bate-papo. Um abraço para todo mundo.